Flamengo e Corinthians, transmissão começando 3h10 da tarde. Não esquece para não perder nada. Comemoração especial do aniversário da Globo, né? Tem até show do Belo. Flamengo, gente, que não leva um gol a 4 jogos e tem um jogador importante à disposição para aumentar ainda mais essa marca. Em 3 meses de Flamengo, Danilo já tem muito do que se orgulhar. Títulos e um gol no Maracanã, por exemplo. Gol! Contra o Juventude. Danilo pro Flamengo! Foi um momento mágico para mim, foi, como eu falei, a realização de mais um sonho. Mais do que fazer, a função dele é evitar gols. E nisso o Danilo tem ajudado bastante. Nos 6 jogos em que foi titular na zaga, o Flamengo não levou nenhum. O que eu posso falar que eu ajudo muito é organizando o sistema. É fazer com que meus companheiros joguem melhor ou se posicionem melhor. Aos 33 anos, é um líder em campo, mas que passou a maior parte desses 3 meses longe do time. O Danilo ficou afastado cerca de 2 meses por causa de lesão na coxa direita. Período complicado. Mesmo assim, ele conseguiu enxergar um lado positivo nesse tempo fora. Pude aproveitar para me reequilibrar muscularmente, para trabalhar coisas que com a correria do dia a dia e de tantos jogos e viagens a gente às vezes não consegue trabalhar. A concorrência na zaga tem sido grande. Para o jogo contra o Corinthians amanhã, o Léo Pereira está de volta. Ele foi poupado contra a LDU pela Libertadores. Quem também retorna ao time é o De La Cruz, que ficou fora da viagem a Quito pela dificuldade de jogar na altitude. E o Maracanã vai estar cheio. Os 68.808 ingressos estão esgotados. Vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. É uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, Flamengo que não está na ponta, o Palmeiras começou muito bem esse brasileiro, o Flamengo está ali colado, tem esse grande confronto, 2 maiores torcidas e tudo mais. Flamengo, aí a gente está vendo os destaques do jogo dessa semana com a LDU, né, o empate. O Corinthians venceu, a gente já passou pelo Corinthians, mas agora é a hora de falar do jogo, Oswaldo Pascoal. Flamengo e Corinthians. O Flamengo, eu falo isso com muito pesar, né? Porque para mim o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, é o incomparável. Por quê? Mas por que muito pesar? Você te dói isso? Me dói, porque é um time tão bom quanto é o do Flamengo, fez um jogo horroroso. Ah, você tá falando da LDU, achei que era do elenco bom no Flamengo. Horroroso. O jogo do Flamengo não aconteceu nada. O jogo do Flamengo foi um monte de nada. O Flamengo jogou... mas jogou em 2.800. O Palmeiras jogou a 3.600 e ganhou. Então não tem desculpa. Esse negócio de altitude é muleta muitas vezes quando o time joga mal. O Flamengo jogou mal. É mais simples dizer. O Flamengo jogou mal. É o simples. O Flamengo não foi bem. Eu gostaria de ver o Flamengo jogando bem em todas as partidas e gostaria de ver o Flamengo com todos os... O Pedro ganhando minutos. Daqui a pouco o Pedro vai ser titular. Não vai ter como tirar o Pedro. E aí os outros vão ter que se acertar no meio disso aí. Agora, com todo respeito ao Flamengo, a torcida do Flamengo, o Flamengo jogou rigorosamente nada. Se repetir esse jogo, do jeito que o Corinthians jogou nada também contra o infanto juvenil do Racing do Uruguai, porque aqui não é um time infanto juvenil, né, gente? O Racing também trouxe 10 jogadores de desfalque, 10 jogadores fora. O que teremos nesse Flamengo e Corinthians? Vou falar pra você, se largar a bola no meio campo, ela fica parada sozinha. Ah, é? Pô, do jeito que os dois estão jogando? Que isso, Pascoal, você tá louco. Se você levar em consideração o jogo do Flamengo e o jogo do Corinthians, é capaz da bola ficar parada no meio campo ali. Mas eu acho, Pascoal, que porque a bola é um ser inanimado, hein? Ela rola quando alguém chuta. Mas eu acho que o... Flamengo? Eu acho que o Flamengo vai dar uma resposta. Passar o carrinho? Em casa. A prioridade está muito clara, porque o BAP, o presidente, já deu entrevista explicando por que o Campeonato Brasileiro para o Flamengo é prioridade. Sim. Então, assim, eu acho que no jogo agora contra o Corinthians... Quando que o Garro volta, hein? O Garro já tá... Ele tá evoluindo na recuperação dele. O Fabrício aqui já... Ele tá no alambrado. Trazendo a informação de que está evoluindo. E sim, tá treinando e tal, mas ainda não... Eu não sei nem se é dúvida, eu acho que tá fora ainda. O caso dele, né? O caso do Garro não foi um caso cirúrgico, foi um caso de recuperação clínica. Segue fora. Então, é um caso que vai demorar um pouco mais,
É porque eles vão ter que sentir no passo a passo, né? A resposta dele. Ele tem um problema de tendão, e ele tem que se recuperar. Isso é muito passo a passo. E ninguém vai colocar o Garro precipitado. Já chega o que ele jogou na final do Campeonato Paulista porque precisava jogar, né? Não era nem para ter jogado. Jogou porque precisava jogar, porque o Corinthians precisava ganhar o título, né? Então ficou muito claro, né, que naquele momento do Garro estar em campo. Agora, o Flamengo, ao contrário, poxa, se você vê o Arrascaeta jogar, o que ele não jogou no meio de semana, se você vê o Gerson jogar, puxa vida, pra mim tem favorito esse jogo, é o Flamengo. Não, sem dúvida. Tem essa questão do Pedro, como é que ele tá entrando em campo, como é que ele vai entrar em campo, tem essa questão do Pedro, desculpa, do Bruno Henrique, essa situação extra-campo que interfere, né? E o Flamengo, o Corinthians, sim, é um time que você pode esperar de tudo. Não é um time que dá pra prever o que o Corinthians vai fazer. A gente achava que o Corinthians ia... O Corinthians ganhou lá, empatou lá na Colômbia, né? Foi 1-1. Quem achou que o Corinthians... A gente acho que até perguntou aqui, 2-0, 3-0, a gente achou que ia ser um baile, nada. O Corinthians foi lá contra o Boca Júnior, com metade do time, tudo molecada dos juniores, quando era o Pereira ainda, o Vitor Pereira, o Corinthians foi lá e eliminou 0-0, eliminou né? o Boca lá. Então, assim, é um time que não dá pra prever. E vem, queira ou não, o Racing, o cara tava saindo com a bola sozinho na lateral, o jogador do Racing, ele conseguiu conduzir a bola e sair. Acho que, não sei se ele não viu a linha, o que aconteceu. Um time muito fraco de fato, mas com 1 a menos, o jogo ficou igualado. Corinthians com 1 a menos igualou o jogo e o Corinthians foi lá e ganhou o jogo. Agora, precisa voltar, o Garro precisa voltar, mas ainda assim tem jogadores que o Orlando vai ter que fazer o jogo dele. Se o Dorival fechar, não sei se ele já vai ou não, mas o que é o jogo dele contra o Flamengo? É o jogo do Corinthians, eu digo. Um jogo fechado, um jogo... naquela final da Copa do Brasil, que o Fagner perdeu o pênalti, o Rodinei vai lá e faz o gol. Vitor Pereira. Também era favorito o Flamengo, muito favorito. E o Corinthians vai lá Naquele jogo, o Corinthians mais brigou que jogou, Zé. Mas é justamente isso que eu tô falando. Mas aqui na pegada, no espírito do Corinthians, na pegada mesmo. É isso, Pascoal. O Corinthians precisa jogar no espírito do Corinthians, lá. Se for assim, ele tem alguma chance. Se for jogar de igual para igual, aí eu acho que segredo é jogar que nem contra o Corinthians, que nem contra o Palmeiras, a final 1 do Paulistão? Que foi e conseguiu fazer um gol. É isso, Zé. E fala qual é o time que vai jogar aberto contra o Flamengo no Maracanã. Pois é. O Juventude foi lá, quis jogar, tomou 6. Então, difícil. Corinthians tem velocidade no Uri Alberto. O Corinthians tem velocidade quando o Thales Magno tá em campo. O Thales Magno tá se recuperando da pneumonia. Ainda não vai? Não. Romero não é bobo. Pô, falar do Memphis Depay. Cara, Carrejo. Ranieri. Cara, é um time, pô. Angileri. Cara, o Corinthians é um time. Mas, sem dúvida. O Facundo Torres volta à zaga pro Campeonato Brasileiro. O Félix Torres? O Facundo Torres do Palmeiras. O Félix Torres volta pra zaga. O Zé disse que o Zé dá a expulsão dele não vale ainda. Daria um tempinho pra ele. Escalação aqui tá. Você daria um tempo pra ele, Zé? Eu não colocaria agora, não. Tá muito exposto. Esse miolo, pra mim, já é inseguro, se for esse miolo, é o problema. Gustavo Henrique e ele. Por conta da insegurança e porque o miolo não tá jogando bem. Eu gostei da manifestação do Ranieri ontem, né? O Ranieri disse, o professor, me deixa que eu fico aqui. Não precisa se incomodar, não. Eu jogo na zaga, porque eu comecei minha carreira na zaga. Eu consigo jogar aqui, fazer a zaga pro senhor. Deixa que eu seguro aqui, não tem problema, não. O Hugo é um ponto forte pro Corinthians, também, né? Pro Corinthians. Faz defesas impressionantes. Ontem fez 2 defesas. Aquela que ele vai pegar lá embaixo ali é coisa de cinema. Bom goleiro. O Hugo. E eu gostei muito da postura dele nas entrevistas, né? Ele falou do tema Memphis Depay, com personalidade, não concordo. 100% com o que ele disse. Ao mesmo tempo, eu não acho que foi isso que derrubou o técnico e tal, mas esse é brincadeira, hein? Muda tudo, hein, Zé? O Zubeldia falou essa semana sobre o Rafael. Eu vou aproveitar, já que você deu o gancho, eu ia falar, mas deixa. Já vai de encontro às declarações do Memphis Depay no pós-jogo, né? Que ele falou que não tinha nada que a imprensa. O Hugo falou, não concordo, não. Assim, eles não vão falar, né? Cada um vai se manifestar.
Mas vocês jogaram, vocês sabem como é que Não, é. mas ó, a declaração do Hugo deixa Na claro. hora que fecha. Professor, Ele não falou sozinho isso. Ó, Pra alguém ele falou. o pessoal fala o seguinte aqui, professor, a gente vai conversar 15 minutos, o senhor dá uma licença pra gente aqui? Aí sai o professor, preparador físico, médico, massagista, roupeiro, eles fecham o vestiário e conversam 15 minutos. Às vezes a conversa você escuta uns barulhos estranhos, mas ali é lá dentro Mas, que resolve. o Memphis tá falando que não ouviu, sabe por quê? Olha como ele tava. Ele tava tapando o ouvido, entendeu? Ele não viu nada. Mas vamos lá. Cara, muda tudo. Um goleiro como o Hugo. Sim, eu acho que eu não sei. Impressionante. Peço perdão, minha memória não é muito boa, Mano, porque a são minha também muitos não. jogos. O ano passado o Hugo jogou contra o Flamengo no Neoquímica, né? Neoquímica, Jogou no Maracanã, né? Acho que estamos checando. Acho que no primeiro Fabrício, jogo não. cheque para nós. Eu acho que é a primeira vez que ele vai enfrentar o Flamengo com o Corinthians no Maracanã. Eu acho que ele só joga um. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Vai ser um encontro interessante, porque a torcida do Flamengo, quando o Hugo pegava na bola, no aquecimento já vaiava o Hugo. Uma das cenas mais principalmente lastimáveis, vergonhosas que ele vai dar um drible no Brenner, né? E perde a bola. Depois dali é que ficou ruim pra ele. Acho que é isso. A torcida do próprio time ele vai no Maraca, né? No aquecimento. No aquecimento. Mas no menino, Maraca né? não, a questão é no Maraca, né, Fabrício? É o Maracanã. Falou que jogou. Jogou já? Primeiro na Copa do Brasil foi lá. Ah, então tá boa. O seu último treino antes da partida contra o Corinthians. Vocês já repararam que aquela situação de vazar escalação, ela acabou, né? Não está mais vazando. Porém, eu botei o pode ali exatamente por isso. O Pedro, ele vem avançando nas minutagens, ele vem participando cada vez mais dos jogos, ele está tendo uma evolução física muito boa, ele está tendo a carga controlada e, por isso, ele está conseguindo evitar lesões nessa volta, tudo muito bem planejado. Então, domingo, existe a possibilidade do Pedro ser titular pela primeira vez desde o retorno dele. É possível. É possível. Ainda não dá para o Pedro jogar uma partida inteira, mas é possível que ele comece domingo o jogo contra o Corinthians. É uma possibilidade, né? Está tudo sendo bem feito, bem calculado, para o Pedro não ter problema, para ele voltar devagarzinho, minutagem controlada, carga definida, para que tudo dê certo. Mas o Pedro, ele pode ser titular do Flamengo no próximo domingo. Isso aí nós vamos ficar sabendo no domingo. E vamos ficar sabendo primeiro na Flamengo TV, porque a escalação do Flamengo você vê primeiro na Flamengo TV. Você vai ver em tudo quanto é site, emissoras de rádio, emissoras de jornal, emissoras de rádio, jornal, site, televisão. Você vai ver em tudo quanto é lugar. Mas você vai ver primeiro na Flamengo TV. Então, na Flamengo TV, se acostume com isso. Você vê primeiro a escalação do Flamengo. Você fica sabendo primeiro. Então, se a escalação domingo sai por volta de 3 da tarde, na Flamengo TV você pode botar lá que umas 2h45. Já vai estar no ar com a gente a escalação na Flamengo TV, tá bom? E aí vamos ficar sabendo realmente se o Pedro poderá ser titular do Flamengo. Uma coisa é certa, ele estará à disposição do Felipe Luiz e participará do jogo. Tem jogadores retornando, hein? Tem jogadores retornando. Plata participou hoje da atividade. De La Cruz, que não foi lá para o alto, em Quito. Léo Pereira, que foi preservado. Esses caras estão à disposição do Felipe Luiz. O Alexandro voltou a treinar também. Ele se machucou no jogo contra o Juventude, né? Ele não participou dos jogos contra o Vasco e contra a LDU. Mas é pouco provável que o Alexandro esteja na lista de jogadores do Flamengo amanhã. Amanhã teremos o último treinamento
a última avaliação e a lista será divulgada. Mas é provável que o Alexandro não esteja. Mas, Plata, grande chance de estar. De La Cruz deve voltar, inclusive, ao time titular. Léo Pereira, Alan estará também à disposição. Toda essa galera estará voltando. E durante a semana aí nós vimos imagens do Vinha voltando a treinar. Muito legal, né? Ele que era o único que estava entregue lá ao departamento médico, está voltando a treinar. Daqui a pouquinho será mais uma peça importante do Felipe Luiz para que ele possa utilizar nesse elenco do Flamengo, realmente que é fantástico. E nós teremos um Maraca lotado! Galera, Maracanã terá mais de 60 mil pessoas neste domingo. Até agora há pouco, 58 mil ingressos tinham sido vendidos. Jogo gigante, né? Envolvendo duas equipes enormes. O Flamengo com a maior torcida do Brasil, o Corinthians com a segunda maior torcida do Brasil, um encontro que realmente é sempre muito especial, o jogo que para o país inteiro, né? E que você vai acompanhar com a gente na Flamengo TV. Baixa o som da TV, se liga na Flamengo TV. E você aí fora do Brasil, tem rubro-negro espalhado no mundo inteiro, né? A gente recebe mensagem das Filipinas, da Nova Zelândia, de Israel, do Japão, da China, da Coreia, do Paraguai, do México, dos Estados Unidos, do Canadá, da Groenlândia, da Mongólia. A gente recebe mensagens do mundo todo durante as nossas transmissões. E você que está fora do Brasil, no domingo, poderá acompanhar Flamengo e Corinthians com imagens por aqui, ó. Flamengo TV.live. Vai lá, adquira o jogo, adquira o seu pacote com os jogos do Mengão como mandante no Campeonato Brasileiro. E eu estarei dando o recado, narrando o jogo. Faz barulho, nação, na Flamengo TV, a mais querida. Então, domingo, teremos o Maracanã lotado.